Fala pessoal, tudo na paz com vocês? Então, Micael Portela aqui com vocês para a gente ter aquele bate-papo de raciocínio lógico matemático para fazer você gabaritar a sua prova, beleza? É esse o nosso objetivo aqui. Lembrando que aqui não é um curso para a gente estudar assunto por assunto. Você já tem o seu curso regular, às vezes com 70, 80, 90, 100 videoaulas para trabalhar. O objetivo é que a gente trabalhar o método Micael Portela de responder questões de raciocínio lógico, tá? Sempre gostei de raciocínio lógico, mesmo antes de estudar a teoria, de ter a oportunidade de estudar a tabela verdade, eu sempre me aventurava nas provas que eu fazia, tentando ali raciocinar a questão e conseguia um número razoável de acertos. Depois que eu tive a oportunidade de estudar a teoria, é uma disciplina que eu gostava, então é aquela disciplina que eu ia para pontuar ao máximo, se possível gabaritar. Tinha outras disciplinas que eu tinha dificuldade, mas a gente sabe, o que eu tenho facilidade, eu quero gabaritar. O que eu tenho dificuldade, eu vou buscar pontuar o máximo, beleza? E o objetivo é esse, fazer vocês pensarem. Como diz um amigo meu, o problema do raciocínio lógico, o problema da matemática é o português, é a interpretação. Então, muitas vezes a gente lê a questão e não sabe o que a questão quer. E, na maioria das vezes, a gente não precisa de fórmulas, Não, a gente só precisa entender, tá? Só raciocinando junto com as questões, você vai conseguir ali, na maioria das vezes, responder corretamente, beleza? E aí a gente vai trabalhar com provas. A aula de hoje aqui, a gente vai trabalhar em cima da prova da PC Pará, que foi 2020, tá? A gente teve 2 cargos, cada um dos cargos com 5 questões. Então, 10 questões para vocês conseguirem trabalhar. Lembrando que, recentemente, gravamos aí o papo de aprovado com o aluno, e vários alunos tivemos um feedback positivo aqui nos nossos grupos, muito bom. Mas o aluno, papo com aprovado, está aí disponível para vocês verem, e ele falando, relatando, que gabaritou raciocínio lógico só com um aulão que a gente fez, tá? Um aulão que eu fiz ali trabalhando questões de provas anteriores, questões algumas inéditas ali de simulados, e com esse aulão ele gabaritou raciocínio lógico. Então é esse o objetivo aqui, que a gente vá direto ao ponto. Se em meia hora, uma hora você já ganhasse uma questão, já valeu demais. Imagina você ganhar várias questões, tá? Então hoje a gente vai trabalhar em cima dessa prova. Mandem depois o feedback de vocês, é muito importante, tá? Para a gente continuar alinhando, aperfeiçoando para atender vocês. E aí na próxima aula a gente grava ali em cima da PCGO. PCGO já foram 3 provas, agente, escrivão e papiloscopista, também 5 questões em cada uma, tá? Então 15 questões para a gente trabalhar. E na maioria das vezes são questões fáceis e médias, vocês vão ver. Nessa prova da PCGO, na prova de papiloscopista, a gente teve uma questão difícil. Questão mais complexa. Provavelmente não ia dar tempo, você ia chutar, mas ainda assim, de 5 questões, uma era difícil. Você acertando as 4, você tinha 80%. E nas demais provas que tivemos questões ali fáceis e médias, dava para garantir. Beleza? Então é esse o nosso objetivo, fazer vocês pensarem em raciocínio lógico, tá? Sair daquela caixinha de que é difícil. Não. Tira todos os seus vícios, todos os seus preconceitos com essa disciplina e vem comigo, tá? Devagar, tranquilo, para a gente pensar, para a gente entender e conseguir acertar as questões da prova. É esse o nosso objetivo. Vamos lá, pessoal? Então vamos lá. Deixa eu começar aqui a apresentação com vocês, tá? A gente vai trabalhar questões da banca AOCP, tá? Instituto AOCP. Então a gente vai destruir essa banca. Vamos com tudo? A prova aqui PC Pará, escrivão de 2020. Instituto AOCP. Vamos ler o comando da questão? Uma pessoa deseja fazer uma doação em dinheiro para alguma entidade assistencial de sua cidade, sendo que essa doação pode ser enviada para uma das 3 entidades beneficentes localizadas no bairro A ou para uma das 4 organizações não governamentais, ONGs, localizadas no bairro B. Eu fiz isso com minha esposa, ela não é da área de exatas, ela gosta mais, ela é da área do direito. Então, não é a praia dela, mas fiz o exercício com ela. Cheguei aqui, ela falou, ótimo, até aí 7 possibilidades. E aí, o total de formas pelas quais essa pessoa pode efetuar tal doação é igual a... Aí ela já colou as placas. Falou, beleza, eu tinha entendido até ali, tá? Mas o total de formas pelas quais essa pessoa pode efetuar tal doação é igual a... E aí, meu Deus, e agora? Qual é o cálculo que eu preciso fazer? Pessoal, bairro A. A gente tem entidade 1, entidade 2, entidade 3. Bairro B, a gente tem a ONG, vou colocar só o O1, O2, O3, O4. Beleza. Qual é o total de formas pelas quais essa pessoa pode efetuar tal doação? Resposta está aí, pessoal. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7. Meu Deus, Micael, é só isso? E cadê aquelas contas macabras? Não tem, é só você entender o que a questão quer. Tá? Quando eu falo o total de formas pelas quais raciocínio lógico, você já acha que tem que fazer 1000 cálculos. Eu sempre fiz isso. Escreve, risca, torne isso no seu visual. Quando você colocar isso no papel, fica mais claro para você. Tá? A questão poderia falar, são duas doações. Tá? São duas doações e uma tem que ser no bairro A e uma tem que ser no bairro B. Aí sim, a gente ia começar a trabalhar ali com um total de maneiras. Então, por exemplo, se fosse duas doações, de quantas maneiras diferentes a gente poderia fazer? Então, eu poderia fazer entidade 1, ONG 1, entidade 1, ONG 2, entidade 1, ONG 3, entidade 1, ONG 4. Aí já seriam 4 formas diferentes. E depois você faria com E2, E3. Aí sim, a gente chegaria em 12, tá? Beleza, então seriam 12 formas diferentes. Mas esquece isso, ela não está falando 2 doações, 3 doações. Não, é uma doação e a gente tem 7 destinatários. De quantas maneiras? 7. Não tem dor de cabeça, tá? Então, vão ter questões fáceis na sua prova. Vão ter questões difíceis na sua prova. Vão ter questões médias. Difíceis eu ainda vou dizer que nem sempre, tá? Dependendo da prova, às vezes nem tem questão difícil. Tem questão fácil e questão média. Às vezes a gente é que dificulta, procurando coisa onde não tem. Então, uma questão extremamente fácil. Uma questão ali que, às vezes, o aluno erra, tá? Erra no vacilo mesmo, tá? Por procurar coisa onde não tem. Beleza? Então, simplesinha, né, pessoal? Bem tranquila pra gente trabalhar. Vamos lá. Considere a seguinte sentença. O circuito A não possui escala de integração SSI. Ou o circuito B possui escala de integração LSI. Uma afirmação logicamente equivalente a essa sentença dada é... Beleza. E você veja aqui que todas as alternativas, tá? Todas as alternativas tratam do se então. Se então, se então. Micael, a única coisa que eu sei do se então é que Vera Fischer é falsa. Se verdadeiro, o então falso, a sentença ali ela se torna falsa. A única coisa que... Não. Se a gente começar a entender, vocês aprenderem, vocês não vão esquecer mais. Então vamos tentar sair do decoreba, tá? Mas aqui já é um parênteses para vocês. Cai demais, tá? Quando a gente for trabalhar disso aqui, de sentença, a ideia é se então, despenca. E aí o se então, o que você vai precisar saber? A negação e a equivalência, tá? Então a gente pode... Você tem que desenhar, beleza? Então assim, a gente tem aqui as alternativas. Aqui a questão, ela trouxe uma sentença e perguntou o que seria equivalente, né, a essa sentença. Mas todas as alternativas tratam do se então. Então, beleza. O se então, P, então Q. Beleza. E aí, a gente tem duas formas de chegar na equivalência. Isso aqui é o que o aluno decora, tenta entender, mas se não conseguir entender, é aquela coisa que você dá uma revisadinha antes da prova, um dia antes da prova, para você memorizar, tá? Por quê? Porque isso aqui cai demais na sua prova, então você precisa saber, beleza? Então, tem duas formas, muitas vezes vocês já vão saber, já vão ter decorado. A primeira é não P ou Q, tá? Não P ou Q. É uma forma de equivalência à sentença P, se P, então Q. Beleza? E a segunda é aquela famosa do nega cruzado, né? Não Q, tá? Então, não P. Beleza. Então, são as duas formazinhas que a gente tem ali de equivalência. Se você decorar isso aqui, você já acerta a questão. Se P, então Q. Não P ou Q. E nega cruzado. Não Q, se não Q, né? Então, não P. É o que a gente teria que decorar, beleza? Mas, se a gente tem o conjunto, por exemplo, teoria de conjuntos, quem gosta de conjuntos mata facilmente essas questões. Só para exemplificar, porque a gente está aqui para bater papo mesmo, tá, pessoal? Quando eu digo se P, então Q, é a mesma coisa que eu dizer, por exemplo, se é arroz, então é alimento. Ou seja, sempre que é arroz, é um alimento. Ou seja, todo arroz é um alimento. A gente pode trabalhar com conjuntos. P, então Q. Vocês entendem que é a mesma coisa?
que eu estou falando aqui, ó, se P, então Q. Ou seja, todo arroz, todo P é um Q. Se você escolher alguma coisa que está dentro de P, necessariamente vai ser dentro do conjunto Q também. Tranquilo? É o que a gente precisa entender. Então, o sim, então, você também pode trabalhar com essa ideia. Beleza? Se é arroz, então é um alimento. Todo arroz, todo P, todo arroz é um alimento. Nem todo alimento é um arroz, é um P. Beleza? Por que você fez isso, Micael? Para a gente ver aqui o último caso, por exemplo, o que a gente negou cruzado. Não Q, então não P. Não é, a equivalência, pessoal, vai ser a mesma, tá? Porque vai ser uma sentença verdadeira. Se é P, olha aqui, que a gente circulou aqui. Se é P, é Q. No último caso aqui, eu falei não Q, ou seja, se é não Q, vai estar aqui fora. Não Q, então não P. Porque se todo conjunto de P está dentro do Q, se estiver fora de Q, também vai estar fora do P. Ou seja, no nosso exemplo, se é arroz, então é um alimento, beleza? O arroz é um alimento, ótimo. Se não for um alimento, não tem chance nenhuma de ser arroz, beleza? Espero que vocês estejam conseguindo acompanhar. Se não, pausa, vai devagar, beleza? Mas é só para a gente entender. Aí aqui a gente tem algumas alternativas, né? E aí vamos lá, o que a questão trouxe aqui para vocês? Eu vou colocar nas letrinhas. Olha lá, o circuito A não possui escala de integração SSI. Então não possui, ó. E aí eu vou colocar circuito A, escala de integração, beleza? Vou colocar assim. Ou o circuito B possui escala de integração. Possui escala de integração. A gente poderia colocar LSI, SSI, mas para a questão não vai fazer diferença. Ótimo, pessoal. E aí, a questão trouxe isso para você. A gente viu que as duas equivalências do P, então, que pode ser essa ou pode ser essa. Beleza? Com qual das duas parece? Com a primeira ou com a segunda? Com a primeira, né, pessoal? Com a primeira. A gente tem a negação do P ou Q. Beleza? Então, a questão trouxe para você isso aqui. Beleza? E aí a gente já sabe que ela é equivalente ao P, então Q. Tá? E aí a gente pode transformar, por exemplo, se a gente for transformar para essa aqui de cima, a gente sabe que a questão está toda no sim, então. Então, por exemplo, a negação ficaria, ó, a gente na questão, no item 1, estamos aqui, tá, pessoal? Não P. Se a gente for transformar para essa, a gente vai tirar um não. Então, vai ficar, ó, circuito A possui, né, escala de integração. Tranquilo? Então, aqui a gente repete. Circuito B, beleza? Circuito B possui escala de integração. Então, essa é uma forma da gente chegar. Tranquilo? Então, por isso que eu falei, a gente só precisa decorar essa primeira parte aqui, pessoal. Se a gente decorar essa primeira parte ali, a gente só vai depois mexer as casinhas. Tá, e aqui a gente já tem alguma questão que fala isso? Alternativa A, se o circuito A não possui escala de integração, beleza, aqui está falando do circuito A e o não. Já está errada, né? Porque aqui, ó, é circuito A, escala de integração, beleza? É positivo, não tem esse não. Alternativa B, se o circuito A possui escala de integração, ótimo, essa aqui está batendo, né, pessoal? Então aqui, ó, alternativa B, circuito A, escala de integração. Então, circuito B possui escala de integração. E aí, pessoal, matou a questão? Tranquilo? Olha aqui, o que a gente colocou aqui, ó. A gente transformou as duas em positivo, tá? A gente identificou que a questão estava tratando com vocês desse exemplo 1. Não P ou Q. Aí a gente transformou no se P, então Q. Beleza? A gente já achou a alternativa da letra
B, né? Na letra C, se o circuito A possui escala de integração, então o circuito B não, aí tá errado. Alternativa D, se o circuito A não, tá errado. Vejam que a gente chegou aqui, ó, é tudo positivo, tá, pessoal? Tudo positivo. Já a alternativa E, ela fez o inverso, né, ó. Se o circuito B possui escala de integração LSI, então o circuito A possui escala de integração. A alternativa E, ela trouxe o que poderia ser esse exemplo 2, tá? Esse exemplo 2. Que a gente inverte a questão. O que vem antes, tá? O que vem antes. Beleza? Se o circuito B era o nosso quê? Tá? Que era o sucessor. Ali era a segunda frase. Então, no segundo equivalência aqui, a gente tem um não que. E na alternativa E, ele fala, ó, se o circuito B possui escala de integração. Tinha que ser não possui, tá? Então, a alternativa também está errada, beleza? A resposta, letra B. Se o circuito A possui escala de integração SSI, então o circuito B possui escala de integração LSI. Você respondeu a questão, pessoal, só com isso aqui, ó. Tá vendo? Só isso aqui, ó. Só isso aqui é o suficiente para você responder a questão. Por isso que eu falei, se P, então Q, você pode não P ou Q, ou nega cruzado. Não Q, se não Q, então não P. Acabou. Memorizou isso, você vai responder muitas questões, porque o sim, então, ele despenca. Equivalência e negação, beleza? Depois vai ter questão de negação para a gente trabalhar, mas o sim, então, despenca. Tranquilo? Próxima questão. Vamos lá. Aqui. 4 aviões de transporte de passageiros identificados por A, B, C, D. Gosto de fazer também riscando, tá, pessoal? Estão sobrevoando um aeroporto e aguardando uma mensagem da torre de comando, a qual informará em qual pista cada avião deve pousar. Na torre de comando, verificadas as variáveis para cada um dos aviões, foi constatado que... Vamos lá, aí as alternativas, tá? Então aqui a gente vai ter as alternativas e a gente vai desenhar. Tranquilo? Deixa eu achar um espaçozinho aqui para desenhar para vocês. Então, primeira opção. Se o avião A, então eu vou colocar A de avião, o avião A, tá? Não deve pousar na pista 3. Então, avião A, pista 3, e ele não deve pousar, né? Então eu vou colocar aqui a negativa, não deve pousar. Avião A não deve pousar na pista 3, então o avião B não deve pousar na pista 2. Então, não de novo, avião B, pista 2. Segunda alternativa, se o avião B não deve pousar na pista 2, então a gente repete, não, avião B, pista 2. Tenho que deixar mais espaço aqui para a gente trabalhar no próximo slide, né? Vamos lá. Então, o avião C deve pousar na pista 3. Aí eu coloco avião C, pista 3. E a última aqui, ó. Se o avião C deve pousar na pista 3, então, avião C pousar na pista 3, né? Pista 3, beleza. Então, avião D não deve, né? Então, colocar o não deve pousar na pista 1. Tranquilo? Ótimo. Então, a gente já desenhou a questão. Já é 90%. Tranquilo? Após analisar essas condicionais, a mensagem foi enviada para cada um dos aviões, sendo que nessa mensagem foi determinado que o avião D deve pousar, então, avião D pousar na pista 1. Ótimo. Com base nessas informações, é correto afirmar que... Beleza, então a gente sabe que isso aqui é verdadeiro, né? O avião D deve pousar na pista 1. E a questão também falou que foi constatado que... Então essas afirmativas, elas são verdadeiras. Primeira afirmativa, segunda e terceira, tá? São essas afirmativas aqui, ó. São todas verdadeiras, beleza? E aqui que entra a regrinha do se então. O se então, ele é falso se for vera ficha.
Então, como a gente sabe que todas as alternativas são verdadeiras, todas as sentenças aqui são verdadeiras, então jamais pode ser Vera Fischer. Jamais pode ser verdadeiro no antecessor e falso no sucessor, beleza? Então a gente vai começar a montar aqui, ó. DP1, tá? Avião D, pista 1, é verdadeiro. Então, na terceira aqui, alternativa, vou colocar aqui, ó, 3, 2, 1, pra gente saber. Na terceira sentença, tá falando que não, tá? O avião D não deve pousar na pista 1. Então, isso aqui, ó, pessoal, é falso. Conseguiram entender? Se aqui é verdadeiro e aqui tá dizendo que não, então é falso. A gente sabe que não pode ser Vera Fischer. Então, se aqui é falso, o antecessor também tem que ser falso. Beleza? Então, se o CP3 é falso, aqui em cima, vou colocar aqui ao lado, também tem que ser falso. E aí a gente vai novamente para a ideia do Vera Fischer, tá? Então, se o CP3 é falso, o não, avião B, pista 2, também tem que ser falso, né? Porque se for verdadeiro, aqui, ó, a alternativa ficaria falsa e não pode ser. Então, aqui também é falso, pessoal. Ótimo, se aqui é falso, a gente vai para a sentença 1. Não BP2. Falso também, né? Porque a gente só repetiu. Aqui embaixo era falso, lá em cima também é falso. E, novamente, se aqui é falso, o antecessor não pode ser verdadeiro. Senão seria Vera Fischer, seria falso. Então, a gente coloca aqui falso também. Ótimo. Só com essas informações respondemos a questão. Beleza? Então, a gente vai aqui para as alternativas. O avião A não deve pousar na pista 3, tá? O avião A não deve pousar na pista 3. Aí a gente vê lá, o avião A não deve pousar na pista 3. É aqui a primeira, tá? Primeira sentença que a gente fez aqui. O avião A não deve pousar na pista 3. A gente viu que isso é falso, tá? Isso é falso. Então, alternativa falsa. Beleza? Letra B. O avião A deve pousar na pista 1. O avião A tem alguma referência de avião A em pista 1? Não tem nada. Então eu não posso saber se é verdadeiro nem falso. Não tenho nenhuma informação a respeito disso. Então não posso dizer que essa questão é verdadeira. Letra C. O avião B deve pousar na pista 2. O que a gente tem aqui, ó? Então o avião B não deve pousar na pista 2, tá? Sendo falso. E a questão disse que o avião... O avião B deve pousar na pista 2, tá? A questão... A gente viu que o item estava dizendo que ele não devia pousar. E o item era falso. Se ele não devia pousar era falso, significa que ele deve pousar. Então essa é a nossa questão, tá? Alternativa C. E aí as outras a gente já tem a resposta. O avião A deve pousar na pista 2. Avião A, pista 2, tem alguma referência? Não tem, não sabemos informar, beleza? Não sei informar. E, última alternativa, o avião B não deve pousar na pista 2, tá? E aí é o que a gente já tinha lá. O avião B não deve pousar na pista 2, ó. Aqui, ó. Essa era a frase, né? E a gente descobriu que ela era falsa, ó. A gente descobriu que ela era falsa. Então, muda para a caneta aqui direto. Deixa eu passar o... Vai, ó, e agora tá... Pronto, passou. Então, a gente sabe que aqui é falso. Beleza? Então, o nosso gabarito, letra C. Então, é só fazer os desenhos. Às vezes, a gente sai ali confundindo. Se você fez o desenhozinho, se você riscou, se você sabe, se você entendeu a questão, você vai acertar. E questão assim, pessoal, despenca, tá? Questão assim despenca. Questões de sim, então, que traz várias alternativas. As alternativas são verdadeiras e, nesse caso, ele ainda trouxe uma conclusão, tá? Avião D, pista 1, verdadeiro. Acabou. Você só vai preenchendo, lembrando do Vera Fischer. Fez isso, você vai acertar a questão. Tranquilo? Mais uma questão. Para realizar uma identificação humana, uma papiloscopista dispõe de 12 impressões digitais de palmas das mãos. Então já vou colocando aqui, tá, pessoal?
12 impressões das mãos, beleza? E 8 impressões digitais de solas dos pés, beleza? Sendo que uma dessas impressões digitais corresponde à identificação humana procurada. Ou seja, dessas 20, uma delas é a identificação que está sendo buscada, tá bom? Dessa forma, a probabilidade na forma de taxa percentual, beleza? De que a identificação humana ocorra por uma dessas impressões digitais de solas dos pés é igual a... Pessoal, questão muito simples também, tá? Então, o que a gente precisa saber? Percentual. A gente vai saber o que a gente quer dividido pelo total, tá? Então, a identificação vai estar dentro dessas identificações possíveis. Qual é o total de identificações possíveis? 20, né? 12 mais 8 costuma dar 20. Ou seja, eu tenho 20 impressões para identificar aquela pessoa que eu quero descobrir, tá? Eu tenho 20 impressões, independente se é da mão ou do pé, eu tenho 20 impressões no total. E aí a questão traz para você, qual é a probabilidade de que seja identificado com uma das impressões digitais das solas dos pés? As solas dos pés é 8, ou seja, é o que você quer, né? Você quer descobrir qual a probabilidade da resposta, da identificação ser uma dessas 8, tá? Então, sendo uma dessas 8 do total de 20, tá? E aí, você descobriu a resposta, tá? Você pode simplificar, dividir por 2, enfim, de cabeça, como eu já, questão simples, eu costumo fazer já dá 40%, tá? Mas você poderia fazer a divisão, 8 dividido por 20, tá? E aí você ia chegar na mesma coisa, ia chegar a 0,40, que costuma dar 40%, tá? Vezes 100 aqui, você vai chegar no percentual. Questão bem simples, tá, pessoal? Questão bem simples, tranquilo? Probabilidade, você vai colocar o total, tá? De possibilidades ali e vai colocar no numerador a numeração que você quer, de fato. No caso aqui, a identificação dos pés, tá? Poderia pedir, Michael, você pediu ao contrário. Qual é a probabilidade dessa identificação ser encontrada nas digitais das solas das mãos, né? Seria 12 por 20, tá? Seria os outros 60%, que a ideia é justamente essa. 60% das mãos, 40% dos pés, que costuma dar 100%, tá? Beleza? Então é isso, pessoal. Questão bem simples, bem facinho, né? Acho que a gente já fez 4, né? Já fez 4 questões. Se eu não me engano, essa é a última questão aqui de escrivão, beleza? E aí depois a gente vai para o próximo cargo para separar ainda. Vamos lá. Observem, né, o quanto a banca gosta aqui do sim então, tá? E eu diria que não é nem só a banca, tá? O sim então ele é muito cobrado. Se não é verdade que, tá? Então, se não é verdade que. Ou seja, a gente vai fazer uma negação. O sistema operacional é lento e o sistema operacional B não é o mais caro. Não é o mais caro. Então é verdade afirmar que. Então vamos colocar lá, aqui. Vou colocar só um Szinho. Sistema operacional A, tá? Lento. Sistema operacional A, lento. E o sistema operacional B não é o mais caro. Não. Sistema operacional B, caro. Beleza? Isso é o que a questão trouxe para você. Então, é a verdade que... Lembrando que a questão disse que não é verdade, tá? Ou seja, não é verdade isso aqui, ó. Beleza? Se não é verdade que o sistema operacional A é lento e o sistema operacional B não é o mais caro. Então, é verdade afirmar que... Aí a gente tem as alternativas. Se o sistema operacional A não é lento, então o sistema operacional B não é o mais caro. Se o sistema operacional A não é lento, então o sistema operacional B é o mais caro. E aqui a gente tem a negação, tá, pessoal? A gente tem a negação do se então. A gente tem a mesma coisa lá do P então que, tá? Só que aí seria nas alternativas, tá? Vou fazer o contrário, vou fazer com a própria questão aqui. Na questão a gente fez só a negação do E, tá? E aí também são coisas que caem, apesar das alternativas trazerem para vocês
o se então, as duas primeiras, as três últimas alternativas trazem o ou. Ou, e a letra D ela traz o e, né? O sistema operacional A é lento ou o sistema operacional B? Como a questão aqui trouxe para você o e e pediu para você negar o e, como é que é a negação do e, pessoal? Aqui ela não fez a negação do se então. A alternativa trouxe para você uma questão com o e, tá? O e pediu a negação dela. E aí? Vocês lembram como é que a gente nega esse tipo de questão? A gente tem P e Q. E aí, se a gente pedir uma negação dessa alternativa, tá? A gente fica não P ou não Q. Beleza? Essa é a negação da alternativa aqui, tá? A gente fazendo pelo conectivo E. Tranquilo? Basta que uma das duas aqui sejam negativas, tá? Por quê? Quando a gente tem um conectivo E, para ser verdade, os dois precisam ser verdade, beleza? Então, para essa questão aqui, só para a gente entender, tá? P e Q, para ela ser verdade, o P teria que ser verdade e o Q teria que ser verdade. Então, quando a gente nega, quando a gente tem um conectivo ou, basta que uma das duas sejam verdades, tá? E aí, se a gente tiver um não P, a gente vai ser falso. Ou não Q. Beleza? Vai ser falso também. O que a gente precisa saber, ó? Quando a gente tem um conectivo E, as duas afirmativas precisam ser verdades, tá? Por exemplo, se eu falar para vocês, eu passei no concurso da PCDF e da PC Goiás. Mas, na verdade, eu não passei na PC Goiás, eu nunca fiz o concurso da PC Goiás. Então, a minha alternativa ela já é falsa. Tá? O que eu falei para vocês é mentira. Porque, para ser verdade o que eu falei, quando eu falei eu passei na PCDF e PC Goiás, eu teria que ter passado nos dois. Se eu não passei na PC Goiás, se uma das duas é mentira, já torna a minha frase uma mentira. Tá? Então, quando eu uso o conectivo e, as duas coisas precisam ser verdade. Beleza? Já quando eu uso o conectivo ou, não. Basta que uma das duas sejam verdades. Então, se eu falar, eu passei na PCDF ou na PC Goiás. Certinho. Uma ou outra. Tranquilo. Passei na PCDF, então a minha alternativa é verdadeira. Para o ou ser falso, as duas opções têm que ser falsas. Então, por exemplo, se eu falar, eu passei na PC Goiás ou na PC Tocantins. Eu não passei em nenhuma das duas. Por isso a alternativa é falsa. Entende? Então, a partir do momento que você entende a lógica que tem nos conectivos, fica muito mais fácil. Então, no conectivo E, a gente precisa que os dois sejam verdadeiros para a gente ter uma afirmativa verdadeira. No ou, basta que um dos dois seja verdadeiro. Para ser falso, os dois precisam ser falsos. Beleza? Então, é assim que a gente nega o conectivo E. A gente nega o conectivo E falando não P ou não Q, beleza? A gente nega os dois e troca o conectivo E pelo ou. Ou seja, a gente não nega o conectivo E, pessoal, com o sim então. Então tá errado. A alternativa A e a B. A alternativa D, a gente também não nega o conectivo E com o E, tá? A gente nega com o ou. Então a gente fica entre a alternativa C ou a alternativa E, beleza? Então a alternativa C ou a alternativa E. E aí a gente tem aqui a questão, beleza? Então a gente estava com o SAL, né? Sistema operacional A lento e, deixa eu ver se está dando para vocês verem, tá? Porque a minha tela aparece na frente dos slides, né? Mas tá dando para ver, né? Ou sistema operacional B não é o mais caro, né? Então a gente quer negar isso aqui, a gente acabou de aprender, ou relembrar, revisar no caso. Para a gente negar, a gente vai negar os dois e trocar o conectivo. Então, a gente vai colocar o SAL ou, e aí a gente vai negar, aqui, se gera uma negação, a gente vai negar, ele vai virar positivo, né? Vai virar uma afirmação. Então, ele vai ficar assim, pessoal. Tranquilo? A gente negou o primeiro e negou o segundo. O segundo, como já tinha uma negação, ele ficou positivo. Então, o que a gente achou? Nosso sistema operacional A, ele não é o mais lento,
ou o sistema operacional B é o mais caro. A gente tem alguma alternativa que fala isso? Olha aí, letra E, o sistema operacional A, sistema operacional A não é lento, ou o sistema operacional B é o mais caro. Tranquilo? Costuma aqui, alternativa E. Beleza? Então essas negações caem demais. Eu acho que tem uma questão de sim então, não lembro se nessa prova, se na da APC Goiás, que tem a negação de sim então. Beleza? Aí quando chegar a gente vai fazer. Até achei que era essa, quando eu bati o olho nas alternativas, mas essa ela pedia o conectivo E, tá? Mas também cai, tá? A negação cai bastante. Conectivo E, conectivo O. Sim então cai bastante. Equivalência e negação. Beleza? Então, tranquilo, né, pessoal? Próxima questão. Aqui a gente já vai para a prova de investigador, tá? Fizemos as de escrivão. Teve alguma muito difícil? Não teve, né, pessoal? Talvez algumas que você teve que raciocinar mais, teve algumas mais fáceis, digamos assim. Talvez duas fáceis, né? A primeira, 7, é aquela de probabilidade. As outras, talvez, teve que pensar um pouquinho, teve que escrever um pouquinho, tá? Então, talvez duas fáceis, 3 médias, beleza? E a de investigador? Vamos lá. Vamos rabiscar aqui. 3 funcionários identificados por X, Y e Z foram selecionados para realizar 3 atividades diferentes identificadas por A1, A2 e A3, sendo que cada funcionário realiza uma atividade diferente ou não, tá? Diferente ou não dos demais. Então, pode realizar até a mesma atividade, tá? Isso é importante. Se o funcionário Z não realizar a atividade 1, então o funcionário X realiza a atividade 2. Vamos desenhar? Beleza? Funcionário Z não realizar a atividade 1. Então vamos colocar aqui. Deixa eu ver se eu colocar aqui, se fica visível para vocês. Vou colocar aqui mais em cima mesmo. Funcionário Z, atividade 1. Tranquilo? Então, o funcionário X realiza a atividade 2. X realiza a atividade 2. Segunda afirmação. Se o funcionário... Tá? E lembrando, tá, pessoal? A questão sempre traz para você. Sabe-se que. O sabe-se que significa que essa alternativa é verdadeira, que essa é verdadeira, que essa é verdadeira. Tá? Ou seja, não pode ser Vera Fischer. Tranquilo? Segunda alternativa. Se o funcionário Z realizar a atividade 1, então Z realizar a atividade 1, então o funcionário Y não realiza a atividade 3. Então, não, funcionário Y, atividade 3. Tranquilo? E a última, o funcionário Y realiza a atividade 3. Aqui já foi aquela questão dada, né? Aquela que é só para você validar as demais. Então, ele já falou para você que Y realiza a atividade 3, beleza? A gente sabe que isso aqui é verdadeiro e sabe que isso aqui é verdadeiro. Ou seja, não pode ser Vera Fischer. Tranquilo? E aí, o que você vai fazer? A gente vai trabalhar ali com as demais. Lembra que eu falei? A outra questão foi parecida. A outra questão que a gente fez de escrivão foi bem parecida com essa. Tranquilo? Só que eram 3 e depois tinha a validação. Aqui a terceira já foi a validação. Então, Y, A3 é verdadeiro. Na sentença 2 aqui, pessoal, nessa aqui, para vocês saberem. Sentença 2, 1, 3. Beleza? Na 2 fala não YA3. Y não realiza A3. Então, isso aqui é falso. Entenderam? Se aqui é verdadeiro, quando diz que não, então torna a questão falsa, tá? A afirmativa falsa. Tranquilo. Se aqui é falso, observe que o sim, então, é sempre trabalhando dessa forma. O segundo é falso, porque se fosse verdadeiro, você não conseguiria afirmar se o primeiro era verdadeiro ou falso. Às vezes acontece. E aí você não tem resposta para aquele item em si. Aí você tem que ir para outra sentença. Mas aqui, para a gente fazer um caminho, veja que o sucessor já é falso. Ou seja, ele já te dá a resposta do anterior. Tem que ser falso. Não pode ser verdadeiro, senão é Vera Fischer. Seria falso e a gente sabe que a sentença aqui é verdadeira. Beleza? Então, ZA1 também tem que ser falso. Tranquilo? E aí, se funcionário Z, atividade 1 é falso, quando a gente vai para a alternativa 1, a sentença 1, aqui vai ter que ser verdadeiro, né? Porque aqui está dizendo que não. Se fala que o funcionário Z
realiza a atividade 1 se é uma afirmativa falsa, então quer dizer que ele não realiza, que é justamente o que está dizendo a sentença 1. Funcionário Z não realiza a atividade 1, por isso eu coloquei esse Vzinho aqui, verdadeiro. Se é verdadeiro, pessoal, o sucessor ele pode ser falso? Pode ser Vera Fischer? Não, ele tem que ser verdadeiro, tá? Então sim, então a gente sempre vai dançando assim. Então, o X realiza a atividade A2 é verdadeiro. Acabou, respondeu a questão. Como é que a gente vai ver? Alternativa A, o funcionário X não realiza a atividade A2. A gente acabou de ver aqui, ó, que o funcionário X, ele realiza sim, tá, a atividade. E a questão diz que não, tá? Então, tá errado. O funcionário Z realiza a atividade 2. Funcionário Z, atividade 2, eu tenho alguma informação? Não tenho, tá? Funcionário Z, eu só sei a respeito da atividade 1. Então, aqui eu não sei responder, interrogação. C, o funcionário X realiza a atividade 1. Tenho alguma informação da atividade 1 com o X? Não, eu só sei da atividade 1 com o Z, beleza? E lembrando que, foi como a gente viu, né? Uma atividade diferente da outra ou não. Pode ser que o mesmo, dois funcionários realizassem a mesma atividade. Enfim, a gente só vai falar aqui o que a gente tem certeza. O funcionário X realiza a atividade A1? Não. A gente descobriu que ele realiza a atividade A2. Então, da A1, eu não sei nem se a questão traz dizendo que cada funcionário realiza uma atividade diferente. Então se ele realiza só uma atividade diferente, a gente colocaria falso. Mas aqui, de qualquer forma, seria um falso ou uma interrogação. Não é o que a gente tem certeza. O que a gente tem certeza é que X realiza a atividade A2. Então, a gente tem que responder com precisão, tá? O que a gente tem certeza. Alternativa D, o funcionário Z não realiza a atividade A3. Sei sobre isso? Não sei, tá? Eu vi que ele não realiza a atividade A1. Da 3, não sei dizer. E a alternativa E, o funcionário X realiza a atividade 2. Olha aqui o que a gente descobriu. A gente não tinha descoberto isso aqui? Ótimo, verdadeiro. Justamente isso. Resposta, alternativa E. Tranquilo, pessoal? Veja a questão bem semelhante, tá? As outras provas, vocês vão ver que tem questão muito semelhante a isso. Na sua prova vai ter uma questão semelhante a isso. Então é só repetir, é só repetir. Na sua prova não vai cair diferente, tá? Beleza? Ótimo. Próxima questão, pessoal, de investigador aqui pra gente. Tranquilo, pessoal? Estão conseguindo acompanhar? Beleza? É importante o feedback de vocês. Veja que a gente está trazendo aqui, até na prova de investigador e de escrivão, a gente já viu que teve questão semelhante. Tá? Ainda mais em outro concurso. Vai ter questão semelhante. Depois de 1 ano, 2 anos, raciocínio lógico, matemática, não tem muito o que inventar, pessoal. Por isso que eu falo para os alunos, façam questões, façam questões, façam questões. Até você ficar craque. Raciocínio vai ser o mesmo. Você só precisa ler, entender o que a questão quer de você. Tranquilo? Você entendeu o que a questão quer de você? Risca, coloca no papel, tá? Você vai fazer isso, você não vai ter dor de cabeça. Você vai acertar as questões. Beleza? Então, repitam. Façam muitas questões. Tranquilo? Vamos lá, então. Considere a seguinte sentença. Se consigo ler 10 páginas de um livro a cada dia, então leia um livro em 10 dias. Uma afirmação logicamente equivalente a essa sentença dada é, olha aí, pessoal, se, então, afirmação equivalente. A gente já fez isso? Observa, a outra questão de investigador era praticamente igual a uma questão lá de escrivão. Essa outra questão aqui de investigador também muito igual a outra questão que a gente fez lá, né, de escrivão, beleza? Então vamos lá. Deixa eu colocar aqui. Colocar as letrinhas para fazer essa sopa de letrinhas aí, né? Consigo ler. Ó, se consigo ler 10 páginas. Tá? Tem gente que coloca só A, nomeia aqui A, B. Eu gosto de escrever o máximo, tá? Eu gosto de colocar o máximo de letrinhas ali que der, beleza? Se consigo ler 10 páginas de um livro, vou colocar aqui um desenho por dia, tá? 10 páginas dia. Então, leio um livro, tá? Vamos colocar, leio um livro a cada 10 dias, né? Beleza. Ótimo. Sopa de letrinhas aí pra gente riscar, né?
Aqui as alternativas a gente tem o se então, e a gente tem a gente também tem deixa eu ver aqui os outros conectivos. Lá, conectivo e, se então, se então, se então, e o conectivo e, beleza? Ótimo. Aqui a gente já não tem, então beleza. Lembra do que a gente falou lá no início? Vou colocar o P, então o Q. Quais são as equivalentes? A gente aprendeu lá no início que é não P ou Q, ou a gente nega, deixa eu colocar aqui, ou a gente nega cruzado, né? Não Q, então não P. Beleza. Então, quais são os dois conectivos possíveis? Tá? A gente tem dois conectivos possíveis. Se então, ou o conectivo ou. Então, aqui de cara, a gente já poderia tirar o conectivo e, tá? Que é a alternativa A e a alternativa D. A alternativa A e a alternativa D a gente já poderia tirar. Beleza? E aí, além disso, a gente já sabe que a resposta tá no se então. Né? Por quê? Porque não tem nenhuma alternativa me dando a opção do ou. Então eu já vou fazer a equivalência direto para o se então. Se tivesse alguma alternativa com ou e com se então, a gente ia testar as duas coisas, porque a gente tem duas formas de encontrar a equivalência do se, p, então que. Mas podemos riscar o e não temos nenhuma alternativa com ou. Então a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer a última alternativa aqui, né? A última opção aqui que eu coloquei aqui para vocês. Ou seja, a gente vai negar cruzado, beleza? A gente vai negar cruzado. Então a gente vai colocar, ó, não, leio aqui um livro, né? Cada 10 dias. Então, não, aí consigo ler 10 páginas por dia, beleza? Chegamos à resposta. Viu, pessoal? Isso aqui é o que você tem que decorar ou entender, tá? Foi como eu falei, a negação do e, a negação do se então, a equivalência do se então cai demais, tá? Então você entendendo essas duas formulazinhas aqui, acabou, tá? Não P ou Q e nega cruzado. Acabou. Respondeu a questão. A primeira aqui, ó, nossa resposta é essa, beleza? A gente já arriscou a alternativa A e já arriscou a alternativa D. Alternativa B. Se consigo ler 10 páginas de um livro a cada dia, a gente já pode retirar, né? Por quê? Porque a gente já viu que a resposta é negativa e negativa. Beleza? Olha, alternativa C. Se não consigo ler um livro em 10 dias, opa, até aí tá batendo, né? Se não consigo ler um livro em 10 dias, então não, consigo ler 10 páginas de um livro a cada dia. E aí, pessoal? Tá batendo com sua alternativa aqui, com a resposta que a gente achou? Observa aqui a última. Cuidado só com as letras, com a sopa de letrinhas, tá, pessoal? Observa que a última tá um pouco parecido. Se a gente olhar só a estrutura, é um se então e as duas estão negando, ó. Se não leio 10 páginas de um livro a cada dia, então não consigo ler um livro em 10 dias, tá? Então as duas alternativas estão parecidas, beleza? As duas têm um sim então e as duas têm a negação. E aí o que a gente precisa ver? A gente precisa ver o que está aqui diferente, tá? Porque a gente negou cruzado. E aí? As duas aqui elas estão cruzando porque a gente tem duas informações aqui, aí a gente só precisa ter calma para não confundir. Porque, ó, 10 páginas e 10 dias. Beleza? Então, o que a gente tinha aqui? Ó? O consigo ler 10 páginas, deixa eu colocar aqui, ó, 10 páginas, ele veio para o final, 10 páginas. Tranquilo? E aqui, a gente tem, ó, então, leia um livro em 10 dias. 10 dias, beleza? E aqui fica 10 dias, só para vocês não confundirem. Tranquilo? E aí agora a gente vê. Qual a alternativa? C ou E? A C, se não consigo ler um livro em 10 dias, olha aqui, se não consigo ler um livro em 10 dias, então não consigo ler 10 páginas de um livro a cada dia. Beleza? Alternativa C. Tranquilo?
Então, pessoal, observem porque elas são questões semelhantes, tá? A diferença é que na alternativa E, Micael, qual que é o erro da alternativa E? A alternativa E, ela só negou a primeira e negou a segunda, tá? Ela negou as duas aqui, ó, mas tá errado, você não vai negar, ela esqueceu de cruzar. Olha aqui, o P, a gente tem aqui em cima, ó, P, então Q, a gente nega cruzado, ó, não Q, se não Q, então não P. Beleza? Então, só essa atenção, porque como a questão lá talvez possa fazer confusão na sopa de letrinhas, porque a questão fala 10 páginas e a outra fala 10 dias, tá? Então, na alternativa E, ele negou as duas. E na alternativa C, que é o nosso gabarito, ele fez o correto da equivalência. Ele negou cruzado, tá? Se P, então Q. Ele colocou se não Q, então não P. Beleza? Lembra daquela ideia dos conjuntos que a gente fez, tá? Se você lembrar da ideia dos conjuntos, aí fica claro para você, tá? Se P, então Q, beleza? Dá para ver, vocês verem aí. Se P, então Q, a mesma coisa é equivalente a falar se não Q, se não é Q, ou seja, se tá aqui fora, a gente sabe que não é P também, beleza? Porque o P só tá lá dentro do Q. Sei que às vezes é um pouquinho, começa a falar de letras, o aluno tem dificuldade, mas tentem visualizar, tá, pessoal? Se vocês conseguirem visualizar, vocês conseguem, com paciência, com calma, acertar. E se você entender o raciocínio da questão, você entender essa ideia do se então, do conjunto, se está contido, se você entender essa lógica, acabou, ninguém mais te segura. Uma vez que você aprende o raciocínio lógico, acabou. É um caminho sem volta, beleza? Ótimo. Outra aqui bacana. Olá, pessoal. Se a proposição todos os notebooks são computadores é sempre verdadeira, então é correto afirmar que. Essa é legal, tá, pessoal? A gente vai trabalhar com a ideia dos conjuntos também, tá? Então, por exemplo, se eu falar aqui, ó, todos os notebooks são computadores, tá? Ou seja, aqui, ó, vou falar que aqui nós temos os notebooks. Todos os notebooks são computadores, beleza? Se é notebook, então é computador, beleza? Eu poderia colocar um sim, então. Se é notebook, então é computador. É a mesma coisa de eu dizer todo notebook é um computador, beleza? Eu posso ter computador que não é notebook? Posso. Veja esse espaço vazio. Esse espaço vazio, a gente não sabe o quanto, mas a gente tem computador que não é notebook, beleza? Mas todo notebook é computador, beleza? E também temos coisas que não são nem computadores, nem notebooks, beleza? Tranquilo. Então, se você conseguir associar, se é notebook, então é computador, é o mesmo que dizer todo notebook é um computador. Todo notebook está dentro do conjunto, beleza, pessoal? Então, todo notebook está dentro do conjunto de computadores. Se vocês conseguirem pescar, entender essa ideia, acabou. Ninguém te segura. O que é muito comum? Não é o caso aqui da questão, mas a questão traz algumas alternativas. Nenhum, nem todo, tá? E às vezes isso induz o aluno ao erro. Por exemplo, ele pede para você negar todo. Por exemplo, todos os notebooks são computadores. Aí o aluno quer negar e aí ele vai falar assim, nenhum notebook são computadores. E para você negar o todo, você não precisa falar nenhum. Você não precisa ir ao extremo. Para você negar o todo, basta dizer um. Entendeu? Pelo menos um. Tá? Pelo menos um. Então, deixa eu pegar aqui um exemplo. Se eu falar para vocês, todos os alunos da Enfim Policial vão passar em concurso em 2023. Todos os alunos. Excelente, Micael, ótimo, é o que eu precisava ouvir. Beleza. Se eu falar todos os alunos vão passar, como é que eu faço a negativa dessa? Para eu negar essa afirmativa, para essa afirmativa ser falsa, eu não preciso falar nenhum aluno vai ser aprovado. Não. Basta falar que um aluno não vai ser aprovado. Se um aluno não for aprovado, já não é mais a ideia de todos os alunos serem aprovados. Entendeu? Então, para você negar o todo, basta você dizer que pelo menos um aluno não foi aprovado. Algum aluno foi aprovado, tá? Então, isso é um peguinha que muitas vezes os alunos caem. Ele acha que para negar o todo precisa falar nenhum. Mas não, se você negar o todo, basta um, tá? Basta um aluno não ser aprovado que já deixou de ser todos. Entendeu? Beleza? Então, vamos voltar aqui para a questão. A questão ainda é mais simples do que isso, tá? A questão falou aqui, ó, todos os notebooks são computadores.
é sempre verdadeira, tá? Então, algum notebook não é computador? Posso falar isso, pessoal? Tem algum notebook que não é computador? Não. Se todos os notebooks são computadores, tá? Ele não pediu negação nem nada. Ele falou que sabendo é sempre verdadeira, sempre verdadeira. Então é correto afirmar que algum notebook não é computador? Não, né? Se todos são computadores, não tem como algum não ser. O conjunto dos notebooks contém o conjunto dos computadores? É isso, pessoal? Ou é o contrário? Tá? Então, o conjunto dos notebooks contém o conjunto dos computadores? Não, pessoal. E aqui muita gente erra. Então, você vê que primeiro eles colocaram isso, que aí o aluno lê a alternativa B e já marca ela, mas é justamente ao contrário, tá? Não é o conjunto de notebooks que contém o de computadores, é justamente ao contrário, tá? Que é o que a gente havia desenhado aqui primeiro. A gente vai chegar lá. C. Nenhum computador é notebook. Posso falar isso, pessoal? Não, tá? Nenhum computador é notebook. Todos esses aqui, ó, eles são computadores e são notebooks. Então eu não posso falar que nenhum computador é notebook, tá? Vários computadores são notebooks. Nem todos, mas alguns são, tá bom? E aí sim, alternativa D. O conjunto dos computadores, ó, conjunto dos computadores aqui, ó, contém o conjunto dos notebooks. Aí sim, ó, o nosso gabarito, beleza? Esse é o nosso gabarito. Por isso que, ó, todos os notebooks são computadores. Se você visualizar a ideia do conjunto, matou a questão, tá? E a alternativa é, nem todo notebook é computador. Falso também, né? A gente já viu que todos os notebooks são computadores, estão dentro ali do conjunto de computadores. Alternativa D, tá? Então, uma questão assim relativamente fácil, você desenhando, tá? O único peguinha que poderia ter aqui é a alternativa B, tá? O aluno ir direto, ler a B, o conjunto dos notebooks contém o... Aí eu lembro que quando falaram todos e tal, tem essa ideia dos conjuntos, B, e não lê as outras, tá? E a alternativa D é justamente o inverso. Eles fazem isso de propósito, coloca a alternativa B na frente, tá? Para você já ser induzido ao erro ali de cara, tá? Tranquilo, né, pessoal? Vamos lá, próximo. O total de maneiras possíveis de se classificar 3 produtos, tá? Então, eu tenho 3 produtos, tá, pessoal? Vou riscando, gosto de riscar. Sendo que cada produto pode ser classificado como tipo 1, tipo 2 ou de ambos os tipos. Beleza? Então, vamos lá, pessoal. A gente pode fazer aqui de várias formas, mas não precisa de fórmula, tá? Eu tenho, ó, produto 1, tá? Vou colocar o produto 1, produto 2 e produto 3, beleza? 3 risquinhos, um para cada produto. O produto 1, eu posso classificar ele como tipo 1, tipo 2 ou ambos, né? Beleza. Ou seja, o produto 1 eu posso fazer 3 classificações. O produto 2, mesma coisa, 1, 2 e ambos. 1, 2 e ambos. Beleza? Então, cada produto eu tenho 3 formas de classificar. Então, o produto 1 eu tenho 3 opções de classificação. Beleza? O produto 2 eu tenho 3 e o produto 3 eu tenho 3 opções. Entenderam até aqui? São 3 opções de classificação. O erro do aluno, às vezes, ele pode ser só somar. Ah, Micael, eu vou só somar. Que nem aquela questão, a primeira questão que a gente fez, que era só uma escolha, 7 opções, 7 escolhas. Aqui não, tá? A gente tem uma combinação aqui diferente. Beleza? A gente tem 3 produtos. Cada produto posso escolher de 3 formas diferentes. Então, ó, o total de maneiras possíveis de se classificar 3 produtos. Beleza? Então, aqui é uma multiplicação, pessoal. É 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. Por quê, Micael? Porque são, ó, eu posso classificar só o primeiro produto aqui, tá? Eu vou pegar aqui o primeiro produto. Se eu classificar ele como tipo 1, pode ser tipo 1, tipo 1, tipo 1. Essa é uma forma. Eu posso fazer tipo 1, tipo 1, tipo 2. Duas formas. Posso fazer tipo 1, tipo 1, tipo 3. 3 formas. Entendeu? Então, só aqui já foram 3 formas.
Aí eu posso ainda no produto 1, tipo 1, tipo 2, tipo 1. Tipo 1, tipo 2, tipo 2. Tipo 1, tipo 2, tipo... Aí aqui ambos, beleza? Só aqui a gente já conseguiu mais 6 formas diferentes, beleza? Então, por exemplo, aqui, ó, pode ficar 1, 1, 1. O que eu fiz aqui para vocês agora, tá? 1, 1, ambos. Opa, 1, 1, 2 e 1, 1, ambos. Beleza? Aí a segunda que eu fiz para vocês. 1, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 2, ambos. Tranquilo? E ainda tem aqui o último, ó. Eu posso fazer 1, ambos. 1, 1, ambos. 2, 1, ambos, ambos. Então aqui, ó, ficaria as classificações 1, ambos, 1, 1, ambos, 2, 1, ambos, ambos. Veja só, riscando, pessoal, riscando. Eu sei que às vezes a gente... Mas, Micael, eu não sei, eu não lembro qual fórmula colocar. Só aqui, ó, pessoal, foram 9 fórmulas e, ó, eu sempre trabalhando com o tipo 1. Então, com o tipo 1, o produto, esse é o primeiro produto, tá, pessoal? O primeiro produto aqui, ó. Esse primeiro produto eu coloquei ele sempre 1. Eu colocando sempre o 1, eu tive 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, eu vou ter 9 formas para trabalhar aqui. Se eu for trabalhar com produto começando com 2, vai ser mais 9 formas, 9 opções, né? E se eu começar com ambos, mesma coisa, tá? Aqui, 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 aqui. Enfim, vou ter mais 9, tá? Então, cada vez que eu começar com um deles, eu vou ter 9 opções diferentes. Aí, somando isso aqui, dá os mesmos 27, beleza? Então, você vai trabalhar aqui, ó, 3 vezes 3 vezes 3, tá? É sempre isso, tá, pessoal? Quando a gente fala ali de total de maneiras e tal, você vai multiplicar, beleza? Você vai multiplicar. E aí tem aquela coisa da ordem importa ou a ordem não importa, beleza? É uma equipe, tá? Então, quando a ordem não importar, aí você, no caso, iria dividir, tá? Então, quem tá mais avançado, você iria dividir por 3, 2, 1, beleza? E aí, quando é isso, pessoal? É quando a gente fala de uma equipe, quando a gente fala de um grupo, ou seja, não importa se eu estou aqui, ou se eu estou ali, ou se eu estou ali, eu estou dentro do grupo, então a ordem não importa. Aqui sim, a ordem é importante, são produtos diferentes, beleza? São produtos diferentes, a ordem importa, então você só multiplica 3 vezes 3 vezes 3. Quando a ordem não importar, então é um número menor, beleza? Ou seja, eu preciso montar um grupo com 4 pessoas. Não importa se eu vou ser a primeira, segunda, terceira ou quarta pessoa do grupo, tá? Ou seja, a ordem não é importante, são 4 pessoas ali dentro do grupo, beleza? Então, se a ordem não importasse, eu iria dividir. Se eu divido, eu diminuo a quantidade total, né? Quando você divide por um número, seu total ele é menor, beleza? Então, quando a ordem não importar, você vai dividir. 3, 2, 1, 4, 3, enfim, beleza? Vocês estão estudando aqui, é só para dar dicas pontuais, beleza, pessoal? Sei que vocês já estão assistindo o curso regular. Aqui é uma aulinha, 1 hora, para a gente tentar ser bem objetivo, dando dicas ali bem práticas. Mas veja que a maioria das questões a gente responde sem fórmula, assim, aquela coisa, só pensando, só raciocinando ali a questão, beleza? Então aqui, 27, letra C. Vamos lá, pessoal. Um grupo composto por 5 peritos. Ótimo. Tem uns grupos de 5 peritos, hein, pessoal? Escolhido entre 7 possíveis peritos. Então, o grupo é com 5, o total é 7 peritos. Deve ser formado para determinada investigação. Sabe-se que um dos possíveis peritos é do sexo masculino, tá? E os demais são do sexo feminino. A probabilidade de que esse grupo seja formado somente com peritos do sexo feminino é igual a... Ou seja, dos possíveis peritos, tá? Então, um dos possíveis peritos é do sexo masculino. Ou seja, desse total, um é homem e 6 mulheres, né, pessoal?
Tranquilo? Então sabe-se que um dos possíveis peritos é do sexo masculino. E os demais são do sexo feminino. Tranquilo? Até aí, todo mundo pescou, né? Todo mundo entendeu. Ótimo. Qual a probabilidade de que esse grupo seja formado somente com peritos do sexo feminino? É igual a... E agora, Micael? Aí o aluno cola as placas. E agora? O que eu faço? Beleza. A gente tem um grupo composto por 5 peritos. Beleza? Então a gente tem um grupo composto 1, 2, 3, 4, 5. Tranquilo? O que a questão quer? É um grupo que seja formado somente com peritos do sexo feminino. Tranquilo? Então, vamos lá, pessoal. Eu vou escolher o primeiro membro aqui do grupo. Tá? Vou escolher aqui, ó, o primeiro membro do grupo. Qual é a probabilidade de eu escolher só mulheres? O total não é 7? Tá? O total de peritos é 7. Quantas mulheres eu tenho? Tenho 6. Tá? Então, a primeira escolha, a chance de eu escolher uma mulher é 6 de 7. Tranquilo? 6 de 7. Ótimo, agora eu vou escolher o segundo membro. Eu já escolhi uma mulher. Já escolhi um membro. Sobraram 5 mulheres e sobraram 6 peritos para serem escolhidos. Beleza? Então, nessa segunda escolha, a probabilidade de eu escolher uma mulher é 5 de 6. Total de 6 peritos, tenho 5 mulheres. Cheguei na terceira escolha. Micael, ótimo. Agora sobraram apenas 4 mulheres num total de 5 peritos. Então, probabilidade 4/5. Tranquilo? A quarta escolha. Agora sobraram só 4 peritos e 3 mulheres. Então, a probabilidade de eu escolher uma das mulheres é 3/4. E por último, sobraram 3 peritos e, sendo desses, 2 mulheres. Tá? 2 mulheres. Tranquilo? Então, eu tenho 6/7, 5/6, 4/5, 3/4 e 2/3. Beleza? E agora, o que a gente vai fazer? A gente vai aqui multiplicar, né, pessoal? Deixa eu abrir a calculadora. Porque aí na prova, claro que você vai fazer na Vera, mas eu estou aqui para exemplificar para vocês, tá? Aqui em cima é até mais fácil, né? 6 vezes 5, 30, 30 vezes 4, 120, 120 vezes 3, 360, vezes 2, 720. Aí aqui embaixo eu vou para a calculadora, porque eu não sou bobo, né, pessoal? Eu não estou fazendo prova, tenho uma calculadora aqui, a gente já vai jogar aqui. 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, 2.520. Beleza. Lembrando que aqui, tá, a gente está multiplicando, né, pessoal? A gente quer que isso ocorra, tá? E quando a gente fala assim, a probabilidade disso ou daquilo, a gente soma, tá? Porque a gente quer que aconteça uma coisa ou outra. Então a gente vai somar. A probabilidade é maior. Quando a gente quer que ocorra isso e isso, tá? Então a probabilidade é menor. A gente quer uma combinação de fatores. Primeiro, eu tenho que escolher uma mulher. Dentre 7 peritos, eu tenho que escolher uma mulher, 6/7. A segunda escolha tem que ser uma mulher. Então eu quero que ocorra a escolha de uma mulher novamente. 5/6. A terceira escolha, a mesma coisa. Uma mulher dentre os 5 peritos que sobraram. São 4 mulheres, 4/5. E assim por diante. Então, só pensando, tá, pessoal? Sem fórmulas mágicas, só ali raciocinando, tá? O total de peritos e total de mulheres ali em cima, porque você quer que escolher uma mulher. Tá? Então, tem que ser a escolha de uma mulher nos 5 membros, tá? 5 membros do grupo, todos eles têm que ser mulher, beleza? Ótimo, aí aqui você risca o 0, né? Fica 72 dividido por 252. A gente pode simplificar. Salvo engano, dá para dividir aqui, acho que por 12. Aí, 252 por 12, só para simplificar, fica 21. Tá? E aqui em cima fica 6, né? 72 dividido por 12 fica 6. Mas aí você pode ir simplificando na prova, tá? Fazendo devagarzinho. Divide por 2, divide por 2, divide por 2, tá? Aqui é só para a gente ganhar tempo, beleza? 6 sobre 21. Aí aqui a gente pode simplificar, dividir por 3, né? Divide por 3, divide por 3. Aqui eu dividi por 12, né? Você pode ir fazendo devagarzinho, por 2, por 2, por 2, enfim. Aqui, 6 dividido por 3, para a gente simplificar. 2, 21 dividido por 3,
7. 2 sobre 7. Tem alguma alternativa assim? Letra A, né, pessoal? Letra A. Tranquilo? Entenderam, pessoal? 2 sétimos. Aqui também não tem muito segredo, né? A gente desenhou ali para vocês, tá? Não escolha 5 membros do grupo. 7 é o total. Temos ali, então, a gente só precisava raciocinar no início, né? Um homem, os outros 6 são mulheres, beleza? E aí a gente fazia 6 sobre 7, 5 sobre 6, 4 sobre 5, 3 sobre 4, 2 sobre 3. Multiplicou, simplificou lá no final e a gente chega no 2 sobre 7. 2 seteavos. Beleza, pessoal? Tranquilo? Aqui a gente finaliza a apresentação, a gente finaliza as duas provas. Alguma questão difícil, alguma questão assim que para bater cabeça? Acredito que não, né, pessoal? Talvez uma questão ou outra que tenha que pensar, talvez em uma questão ou outra você tenha caído em um peguinha e às vezes você, de 5 eu caí no peguinha em 1. Você ainda ia estar com 80%, tá? Que é uma pontuação muito boa, ainda mais se a gente fala de raciocínio lógico, que é a dificuldade da maioria dos alunos, tá? Mas observem que em todas as questões aqui, em nenhuma eu usei aquela fórmula de combinação, tá? A gente não precisou de N dividido P, esquece, a gente só raciocinou, a gente só pensou. Foi como eu falei, PCGO vai ter uma questão mais tensa, que vai precisar jogar na fórmula, beleza? Porque é uma questão bem grande, se você não jogar na fórmula, você não vai, até na fórmula fica difícil. Eu entendo o aluno que às vezes vai chutar, não vai dar tempo, enfim. Mas aqui não, tivemos questões simples. A única coisa que você precisou saber mais, memorizar talvez, seria ali a equivalência do cientão. Então você sabendo a equivalência do cientão, acabou. Talvez um pouco mais complexo, você decorar ali duas formulazinhas. A negação do E, negação do OU, são coisas do dia a dia que você... Dia a dia ali do concurseiro, é claro, né, pessoal? E probabilidade, você veja que não tem questão muito difícil. A gente leu a questão, interpretou, riscou, risque, tá? Desenha ele na sua prova, tá? Você fazendo isso, você vai conseguir visualizar o que a questão quer de você. E na maioria das vezes o aluno erra porque ele não sabe o que a questão quer, tá? Então, leia a questão, vá riscando junto com a questão e faça muitas questões, que é o mais importante. A gente viu aqui várias questões repetidas, tá? Com o mesmo raciocínio. Mudou a historinha, mudou os valores, mas o mesmo raciocínio, construindo a mesma lógica ali por trás. E a gente vai depois fazer da PCGO. Me mandem o feedback de vocês, pessoal, é muito importante, tá? Porque a gente para tudo para, poxa, vou ali tentar ajudar os alunos ao máximo na dor, na ferida, no que está atrapalhando. Então a gente precisa do feedback de vocês. Pô, não, Michael, fez sentido, me ajudou. Foi como eu falei. Poxa, teve um aluno que gabaritou o PCGO com um aulão. Sensacional! Mas se você sair daqui com 1 hora e acertou uma questão na sua prova, já valeu demais. Imagina, às vezes o aluno assiste 80, 100 videoaulas e não consegue avançar. Se você assistir uma aula aqui e conseguir, às vezes, acertar uma questão de 5 na sua prova, já valeu. Mais uma aula, aí a gente vai trabalhar conforme o feedback de vocês, conforme a necessidade de vocês. Então, mandem o feedback, tá? Eu conto com isso, tá? O que tá bacana, o que não tá, o que vocês sugerem, é importante, beleza? E aí, conforme for, a gente trabalha da prova da PCGO. Aqui a gente foi 10 questões e veja o tempo que passou. E aí na próxima 15 questões, 3 provas, e a gente trabalhando, repetição. Tenho certeza que vocês fazendo isso, vocês vão conseguir vencer, tá? Essa disciplina que é o terror de muitos, mas não é esse bicho de 7 cabeças, tá? Abre a cabeça, vai leve, tá? Assim como você estuda interpretação de português, aqui a gente vai precisar interpretar. E é isso que vai fazer você acertar as questões. E vocês vão ver que as questões se repetem, tá? E, diferente das outras disciplinas, a questão não pode repetir exatamente, digamos assim, ela tem que dar uma maquiada maior, porque é uma questão, às vezes, conceitual. Já que não, é a questão de cálculo, às vezes a questão veio igualzinha a outra, tá? Só mudou o nome, tá? Das figuras ali, mudou o nome, mudou as letrinhas, a sopa de letrinhas, mas o mesmo raciocínio. Então fez, praticou, memorizou, entendeu? Você vai tirar notão em raciocínio lógico. E mais, eu quero que você gabarite. Imagina só, aquela disciplina que era uma dificuldade para você, você gabaritou. Ou você tirou 80% daquela disciplina que era um terror. Você vai ser aprovado, você vai estar dentro, tá? Então, abre a cabeça, vem com a gente,
conte comigo que a gente vai estar aqui sempre empenhado, tá, em te auxiliar no que for necessário para você conseguir sua aprovação. Beleza, pessoal? Obrigado a todos, um forte abraço e até a próxima. Valeu!